Noite a todos. Mais uma vez aqui estamos reunidos na busca do aprendizado tão necessário na nossa caminhada. Então vamos iniciar com uma prece, que possamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede, primeiramente da criação, pela doutrina que nos acolhe, pelos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos conduz na nossa caminhada em busca de melhorias tão necessárias a todos nós. Obrigado, Pai, por todo o amor, por todo o amparo que nos é ofertado neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a mais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Pai, nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em novos erros. E livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, então hoje eu trouxe aqui uma passagem do Evangelho do capítulo 19, a fé que transporta montanhas. O poder da fé. É muito interessante, acho que é muito importante a gente sempre renovar essa questão da fé, né, em nós, em cada um, em si, buscando, né, a compreensão do que significa essa fé que Jesus nos trouxe, nos ensinou, né, e é bem interessante essa passagem, porque ela se inicia com uma parábola de Jesus, né, então as parábolas eram as histórias que Jesus contava dentro do conhecimento que as pessoas tinham na época em que ele esteve aqui conosco, tá? Então Jesus sempre agindo com amor e caridade e falando, né, uma linguagem que seria de fácil entendimento, né, aquelas pessoas da época, tá? Então vamos lá. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vós sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus, em particular, e lhe disseram: Por que nós mesmos não pudemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Bom, então ele se dirige aos discípulos, né, falando que se eles tivessem uma fé que fosse de um tamanho de um grão de mostarda, que é um grão muito pequeno, é uma semente muito pequena. Então, ou seja, se eles tivessem uma fé que fosse mínima e acreditassem que aquela criança poderia ser curada, com certeza ela seria, tá? Então essa parábola é bem interessante porque é uma reflexão a todos nós, né? Como estamos, né, perante a atualidade da nossa caminhada, né? Será que estamos acreditando no nosso potencial? Será que confiamos verdadeiramente em Deus, que através dos estudos da doutrina sabemos da programação que nos é feita antes de estarmos aqui reencarnados, né? Então com certeza ainda somos muito vacilantes nessa questão, tá? Mas não é algo a se temer, pelo contrário. A gente tem que procurar ver como uma oportunidade, tá? Uma oportunidade de nós estarmos aqui
e através das nossas vivências, que nos são muito importantes, nós vamos aí nos fortalecendo como seres espirituais e eternos que somos. Tá? Então a nossa fé, por mais vacilante que seja, ela pode ser melhorada, ela pode ser fortalecida através das situações que a vida nos oferece. Tá? Podemos aumentar os nossos laços de afetividade pelas nossas escolhas, pelo nosso querer construir algo que seja realmente importante para nós. A nossa felicidade, que todos nós almejamos no nosso íntimo, mas que muitas vezes buscamos essa felicidade fora dos nossos domínios. E na verdade, essa felicidade está em nós, conosco mesmo. Tá? Mas tudo é passível nessa caminhada de melhoria. Tá? Ninguém chegou aqui já sabendo tudo o que deveria ser feito e da forma que deveria ser feito. Temos uma programação, sim, de amor. Nós estamos aqui para buscar, tá? Para acreditar, para buscar que essas situações podem mudar. Para isso a gente precisa acreditar. Para isso, nós temos que fazer a nossa parte também. Mesmo que muitas vezes a gente se sinta enfraquecido pelas situações que a vida pode nos oferecer. Isso também não é nada fora do normal, pelo contrário. Pode ocorrer conosco, pois ainda somos espíritos em busca desse equilíbrio. Mas estarmos aqui galgando essas melhorias, fortalecendo a nossa fé, acreditando no Pai de amor, acreditando que pelo fato de Jesus ter estado aqui conosco, não foi obra do acaso, é o amor que Ele tem por nós, para todos nós, e nos deixou esse caminho abençoado. Em uma época distante, falando ao povo, se dirigindo ao povo por parábolas, levando o conhecimento necessário, falando uma linguagem bem simples, para que houvesse o entendimento das pessoas, fazendo um convite, né, aquelas mentes que ali estavam, que elas pudessem refletir. E este mesmo convite está sendo feito a nós neste momento, para que possamos estudar, para que possamos acreditar que não são apenas palavras, mas são palavras com um conteúdo, com muito amor, que representam aquilo que vai nos auxiliar em todos os momentos. Por vezes a gente pode achar que essas situações são passageiras, ou que uma leitura que está sendo feita hoje ela vai passar, e que aquilo não vai mais fazer sentido. Mas no momento que nós precisarmos daquele ensinamento, com certeza ele virá a nós e vai nos auxiliar muito. Tudo bem? Então vamos acreditar. A fé é acreditar. Ter fé é construir. Ter fé não é já nascer sabendo tudo, ou dizer que eu sinto, eu acredito, eu sei. Não. Ter fé é um convite para que possamos aprender. E uma fé fortalecida é uma fé esclarecida. Como que eu vou ter fé se eu não sei o que é? O que significa algumas coisas? Mas isso também não significa que não possamos aprender. Está tudo aí para nós. Tudo nos é possibilitado pela espiritualidade amiga. Temos a casa que nos acolhe, temos uma leitura edificante, temos o Evangelho do Mestre, temos muito amor a nos envolver. Então tudo o que nos está sendo ofertado, assim como Jesus se dirigiu às pessoas da época através das parábolas, é um convite à renovação. É um convite às melhorias que tanto queremos. Não devemos nos culpar por nada. Devemos nos fortalecer. Devemos ter fé no Criador. Devemos ter fé no amor que está nos envolver. E devemos ter fé no nosso potencial de melhoria.
Somos todos criados com muito amor. E por esse mesmo amor aqui estamos reunidos, na busca do aprendizado. Então, ter fé é uma conquista para todos nós. Bem, então eu vou dizer algumas palavras aqui de uma explicação que Kardec faz referente a essa parábola de Jesus. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências à má vontade que se encontram entre os homens. Mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé que é vacilante provoca incerteza, hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê na possibilidade da vitória. Tá? Então, cada um de nós constrói essa fé de uma forma. Se buscarmos um caminho, será de uma forma ou será de outro, mas o importante é caminharmos. No outro sentido, entende-se como fé a confiança, isso é muito interessante, tá? No outro sentido, entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa. Então, fé é acreditar no cumprimento de uma coisa, que há de se fazer. É a confiança, tá? É a nossa perseverança. Acontecendo ou não, sempre depende da vontade de Deus. Mas o importante é a nossa perseverança, nós acreditarmos naquilo que estamos fazendo. Na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez, que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Num como no outro caso, ela leva a realizar grandes coisas. Então, muito interessante. A fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa. Tá? Então, quando nós acreditamos realmente naquilo que estamos fazendo, acreditamos se é algo relacionado à nossa vida material, enfim, no nosso trabalho do dia a dia, acreditarmos que as coisas vão caminhar, acreditar no nosso potencial de resolução das situações, se é algo pessoal, perseverar, acreditar que também há de se resolver, há de se encontrar uma saída e confiar sempre em Deus, que isso é o primeiro ponto, é o ponto de partida, tá? Aliado a uma prece, aliado à questão dos nossos pensamentos, que também são muito importantes, tá? Para que a gente possa sintonizar essa ajuda, captar essa energia aí que vai nos auxiliar, essas vibrações de amor, dessa espiritualidade amiga, tá? Porque nós estamos todos aqui reunidos, nessa caminhada evolutiva, vivendo essa experiência carnal, sendo amparados, para que a gente possa conseguir dar os nossos passos. Tá? Então, seja o que nós estivermos passando, a gente não pode desistir, não vale a pena desistir. Nós chegamos até aqui, nesse momento, já andamos muito para chegar até aqui. Então não vamos desistir, vamos continuar caminhando. Por mais difíceis que algumas situações estejam ocorrendo, vamos continuar caminhando, vamos ter fé, vamos fortalecer essa fé dentro de nós. Que tudo há de passar e o aprendizado com certeza se fará a todos nós. Então, como Jesus disse, que se nossa fé fosse pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, com certeza poderíamos realizar grandes prodígios na nossa vida. Tá? Então fica aí essa mensagem. O capítulo 19 tem muitas passagens importantíssimas, fica como recomendação aí para a leitura de todos também.
tá? Então, vamos caminhar um passo de cada vez, fortalecendo esses passos no nosso dia a dia. E veremos, né, nos depararemos aí com o nosso potencial de melhoria. Porque fomos todos criados para o amor, para sermos felizes. Os momentos são passageiros. Mas essa caminhada é necessária para aprendermos. Coisas boas com certeza acontecerão para cada um de nós, pois Deus é o Pai amoroso, que vela por todos nós. E Jesus nos disse que jamais nos abandonaria, que nos guarda com muito carinho por cada um de nós. Vamos em frente, não vamos desistir. Vale a pena viver, vale a pena caminhar, vale a pena acreditar que tudo pode ser diferente. E a vida é uma eterna construção. E nós somos os coautores de nossa caminhada. Então, boa noite a todos. Fiquem firmes. Vamos confiar e vamos caminhar. Vamos saber o que a fé significa para nós. E aí vamos fortalecendo ela dentro de nós. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Damos início a mais uma palestra com muita alegria em nossos corações, porque é um momento que de alguma maneira estamos juntos, estudando a doutrina espírita. O tempo está passando, com certeza em breve, aos poucos, né? Um novo momento diferente do que era antes, mas retornaremos aos poucos às atividades da nossa abençoada casa. Nós já estamos com o atendimento doutrinário, né, as orientações ali presenciais, o que já foi o primeiro passo. E aos pouquinhos retornaremos algumas palestras, o passe, mas vamos informando a todos, né? Com cautela, porque ainda estamos num momento difícil de contágio, não temos vacinas, né? Então não tem como voltar a todas as atividades normal da casa. Estão avaliando com cuidado e as informações estarão sempre ali no site e também passaremos em todos os grupos de estudo, grupos da casa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é o Espiritismo. Nesse momento, muitas pessoas estão ali buscando a casa espírita, buscando a doutrina espírita, até para compreender o porquê dessa situação que estamos passando nesse momento, desta pandemia, de todos esses desencarnes coletivos, de tudo que nós tivemos que aprender com esta situação. E a doutrina espírita, que nos fala da reencarnação, da lei de causa e efeito, ela nos traz respostas para esses questionamentos, né? Então as pessoas estão buscando as informações, por isso que estamos hoje mais uma vez falando sobre isso, o que é o Espiritismo ou doutrina espírita, os princípios doutrinários que ela nos ensina. Também as pessoas estão procurando, porque estão ali depressivas, tristes, por terem passado por situações dolorosas durante esse período da pandemia, perda do emprego, dificuldade financeira, estão doentes, se separaram dos seus entes queridos e estão nesse momento buscando a Deus para que
possam ali se reerguer e se fortalecer. Então é um momento muito importante para que todos nós que já temos um conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho, para auxiliar a esses corações que estão começando, na grande maioria, a buscar esses conhecimentos. Então é um momento de troca, um momento de acolher, de amparar. Façam isso, né? Olhem ao seu redor. Há muitos corações com questionamentos, não aceitando, até desacreditando de Deus, porque acham que Ele esqueceu do ser humano, mas sabemos que isso não é verdade, né? Então vamos hoje falar um pouquinho, é um resumo que será interessante, até para nós explicarmos para as pessoas sobre a doutrina espírita. Então o Espiritismo ou doutrina espírita é uma doutrina religiosa e filosófica codificada, ou seja, tomou o corpo de doutrina pela universalidade dos ensinos dos espíritos. Ela foi codificada por um pedagogo francês, o nome dele Hippolyte Léon Denisard de Rivail, cujo pseudônimo é Allan Kardec. Isso é muito importante, porque as pessoas, em geral, acham que foi Allan Kardec que escreveu todos aqueles ensinamentos. E estudando sabemos, que ele foi o codificador, ele pegou todo o material, todas as informações que vieram dos espíritos superiores. Então foi ali uma equipe, uma pleiade de espíritos superiores, conduzidas pelo Espírito de Verdade, que trouxeram todas aquelas informações para a humanidade na época ali, de 1854 para frente, através de médiuns naquela época, e Kardec foi avaliando tudo isso como professor, pedagogo, tinha muita condição na questão da didática, por isso que foi o escolhido para organizar e codificar a terceira revelação. Então a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. E é baseada em 5 obras básicas, que nós chamamos da obras da codificação espírita, todas ali codificadas por Allan Kardec entre os anos de 1857 e 1868. Que a codificação é composta pelo Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro, foi dali que surgiu a doutrina espírita. Depois vem o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese. Então, são esses 5 livros principais da codificação espírita, e nós temos obras complementares, como o que é o Espiritismo, obras póstumas e a Revista Espírita, que são 12 fascículos, eram jornais ali mensais que Kardec editou. Então, durante todo aquele período, da codificação ali de 1857 até 1868, havia esse jornal mensal, que foi colocado tudo nessa revista espírita. Então, é um material muito rico de informações, é valioso, muito interessante, porque complementam as obras com exemplificações. Chegavam relatos de todos os países
para Kardec, né? Porque quando ele lançou ali, publicou o Livro dos Espíritos, aí começaram a chegar relatos do mundo todo, né? De todos os países, falando dessa comunicação com os espíritos, de sensações, percepções. Então, é muito interessante, sim, estudarmos a Revista Espírita. Quais são os preceitos básicos do Espiritismo? Vamos falar resumidamente para que as pessoas entendam, né? Deus. Acreditamos em Deus, um Deus único, perfeito, soberanamente justo e bom. Espírito. O espírito é imortal e indestrutível. Existia antes da nossa vida presente e sobreviverá à morte do nosso corpo físico. Então, somos espíritos milenares, fomos criados simples e ignorantes por Deus, nosso Pai, e começamos a nossa jornada evolutiva. Cada existência a gente vai aprendendo um pouquinho. E somos eternos, né? Esse espírito, ele sobrevive à matéria, ele mantém a sua bagagem intelectual e espiritual e vai evoluindo até chegar ao grau máximo da perfeição. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, como eu falei, né? E estão predestinados à perfeição. E o espírito jamais regride, ele sempre evolui. Ele pode estacionar por muito tempo, mas o que ele aprendeu, ele não perde. Tá? Então, a evolução, ele é constante, eterna, até chegar ao ponto máximo. Né? Todos os espíritos atingirão a perfeição por seu próprio mérito, no exercício do aprimoramento moral e na implantação de sua capacidade intelectual. Mais um ponto da doutrina espírita, ela nos fala da reencarnação. O espírito imortal retoma ao mundo físico quantas vezes forem necessárias, para que, experimentando diversas situações, possa ganhar sabedoria. Então, o número de reencarnações vai depender da necessidade de cada um. O espírito é o mesmo, né? Ele renasce em corpos diferentes, passando pelas provas necessárias de resgate e aprendizado que ele necessita passar, certo? Então, com esse conhecimento, nós entendemos muitas coisas. Comunicação com os espíritos. O espiritismo compreende como natural o intercâmbio entre os mundos físico e espiritual. Algumas religiões espiritualistas, elas não acreditam, não concordam com essa comunicação constante com o plano espiritual através de médiuns. A doutrina espírita ou espiritismo, ela compreende como natural, e esse intercâmbio acontece em todas as nossas reuniões mediúnicas. Nós acreditamos em Jesus, seguimos o Evangelho do Mestre Jesus. Ele constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus o enviou como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. É importante falarmos isso, porque tem pessoas que acham que o Espiritismo não acredita em Jesus, e isso não tem nada a ver, Nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, são ensinamentos do Mestre maior, que é Jesus. O Espiritismo nos fala da reforma íntima.
Por compreender sua imperfeição, os espíritas tomam para si a responsabilidade de aprimorar-se moralmente. Chamam esse processo de reforma íntima, certo? Então, esse é o objetivo da nossa existência, né? Nós renascemos para evoluir, então precisamos estar atentos ao combate das nossas imperfeições, aprimorando aquilo que é bom. É o processo da reforma íntima. Sermos melhores a cada dia. Somos dotados de livre-arbítrio. O espírito é senhor do seu destino. Tem autonomia para dizer o que bem entende. Escolhe seus caminhos e por ele segue. Então Deus nos criou simples e ignorantes, nos deu livre-arbítrio. Então nós vamos fazendo as escolhas, nós somos os construtores da nossa evolução. Se optarmos pelo caminho do bem, evitaremos muito sofrimento e amarguras. Caso contrário, vamos ter consequências difíceis. Estamos escolhendo, plantando e colheremos coisas boas ou ruins. Então, nós que vamos construindo. As consequências serão consequência dos nossos atos, das nossas escolhas. Causa e efeito. Importantíssimo esse ponto. Pelo livre-arbítrio, o espírito age como deseja, mas por justiça das leis divinas, experimenta inexoravelmente a ventura ou o sofrimento como resultado das suas ações. Então temos o livre-arbítrio, mas temos as consequências das nossas escolhas, ventura ou sofrimento. Então, causa e efeito, ação e reação. Aí compreendemos o porquê passamos por determinadas situações. Se no passado eu fiz escolhas difíceis, prejudiquei, não valorizei, eu vou ter que consertar isso numa situação futura. É assim que aprendemos. Lembrando sempre que não é castigo de Deus. Não existe castigo de Deus. Existe consequência dos nossos erros. Quando erramos, é preciso passar por uma situação de resgate e aprendizado. Isso quer dizer causa e efeito, ação e reação. E por fim, o ensinamento valioso que o Mestre Jesus nos deixou, que é fora da caridade não há salvação. Então, o verdadeiro espírita, ele busca a prática do bem e prega a prática da caridade, como essencial na conquista da evolução espiritual. Então, é um ensinamento que todo sincero e verdadeiro espírita deve estar lembrando e colocando em prática. O Espiritismo busca manter-se o mais próximo possível do cristianismo puro. O Espiritismo ou doutrina espírita é o cristianismo redivivo. É a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Não tem dogmas, ritos, paramentos, dízimo, dias sagrados, cidades sagradas, templos especiais, orações padrão e outras práticas, muitas vezes supersticiosas ou superficiais. Prende-se apenas a temas relevantes, como o estudo, a reforma íntima e a busca incessante do bem. Com esta terceira revelação, os ensinamentos do Mestre Jesus
ficaram muito claros, né? Conseguimos compreender muitas coisas que ele nos disse naquela época em que viveu aqui na Terra, mas que ficaram incompreendidas, né? Hoje a terceira revelação, que é a doutrina espírita, ela aclara a visão de uma maneira simples, objetiva, é acessível a qualquer ser humano, independente da sua condição intelectual. É isso, um pequeno resumo do que é o Espiritismo, os seus princípios doutrinários. Espero que eu tenha conseguido passar de uma maneira rápida, né? Porque temos somente 20 minutos, mas se alguém perguntar, é isto, um resumo do que é a religião espírita, a doutrina. Importante falar doutrina espírita porque tem as três coisas, né? Ciência, filosofia e religião. Por isso que é doutrina. E é interessante porque trabalha ali com a questão da filosofia, do questionamento, é a fé e razão caminhando juntos, que é o caminho atual que a humanidade vai seguir e está seguindo. Então fica aqui a nossa palestra, a nossa reflexão desta noite e encerramos com muita gratidão a Deus, nosso Pai Criador, por termos chegado até aqui, por já conhecermos ou estarmos conhecendo essa doutrina que nos acalma a alma, que nos conforta o coração, que nos dá o roteiro que devemos seguir, compreendendo o porquê da dor, o porquê do sofrimento, o porquê das situações que surgem em nossas vidas. Que tenhamos sabedoria para discernir o que podemos mudar, que depende de nós, e o que devemos aceitar, compreender com resignação. Fica aqui o nosso pedido, Jesus. Dai-nos força, coragem para continuar a caminhada e fazer o que é o certo, cumprir os nossos deveres, aos quais um dia nos comprometemos na espiritualidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.